gosto tanto de você e pra sempre quero ser teu eterno namorado. Vamos juntos aprender, um ao outro compreender, para andarmos lado a lado. Eu quero te fazer feliz, eu quero você sempre aqui, meu amor. Isso é amor. E quando a gente se olhar, o mundo inteiro vai crescer. No quarto encontro de casais, realizado pela Coordenadoria de Casais da região nosso querido vereador Bandeirantes. E para nós, a cada encontro, o assunto está ficando mais sério. E por isso, esse ano, nós resolvemos trazer para a abertura deste encontro um palestrante norte-americano PhD em relacionamento de homens e mulheres. E como o nosso palestrante ele é norte-americano, como eu já disse, ele vai falar com um sotaque, assim, muitas vezes você pode não entender o idioma, então ele vai trazer junto dele um intérprete. Então eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa primeira palestra que vai ser ministrada agora, e com certeza vocês vão começar a entender o propósito desse encontro. Bom, vamos receber os nossos do nosso preletor com o seu intérprete. Pode entrar. Boa tarde. Today we are going to talk about. Hoje nós gostaríamos de tocar nos baldes. Vamos falar nessa tarde na diferença entre o cérebro do homem e o cérebro da mulher. Hoje nós falaremos. Pessoal, pode sentar um pouquinho? Como eu estava falando, hoje nós falaremos Sabe a relação entre o cérebro do homem e o cérebro da mulher? Ah, sim! Nós falaremos sobre o cérebro do homem e o cérebro da mulher. Se quisermos viver como um casal, como homem e mulher, precisamos entender a diferença entre a relação do homem e da mulher. É importante nós entendermos a relação diferente. Sim. Nesta mesa nós temos o exemplo da cabeça do homem e o exemplo da cabeça da mulher. Sim, temos duas cabeças. What? Como assim duas cabeças? Ué, doutor, como o senhor me pediu. Ok, vamos lá. Para que vocês possam enxergar melhor, eu vou afastar algumas coisas. Ok? Aqui, nós temos um exemplo do cérebro do homem. Oh my God! Que é isso, meu? Ué, doutor, foi o que deu para comprar quando mesmo que a Soledade me liberou. E olha, vou falar, hein? Foi bem apertada a coisa. Ok. Ele morde? Não. É política, é vereador. Ok, então, vamos lá. Esse é o exemplo do cérebro do homem. O cérebro do homem é como caixas que não se tocam. Por favor, Não se toca. yes, não se tocam. Para cada caixa nós temos um assunto. Sim, um assunto. Por exemplo, uma caixa do cérebro do homem é para o trabalho, outra caixa é para a religião, a igreja, ou duas caixas são para o carro, 3 caixas são para o futebol, 5 caixas para o sexo, e há apenas uma caixa. Uma caixa. Sim, essa caixa é apenas para dar atenção à mulher. Sim, para dar atenção, compreendê-la, entendê-la. Mas, doutor, não vai ficar tudo muito apertado somente em uma caixa? Olha, que ela não nos ouçam, fica, mas a gente faz de conta que está ouvindo e fica tudo certo. Prossigamos, Júnior. Algo muito importante. Muito importante. Algo muito importante. Muito importante. Por favor, Júnior, se você repetir
mais uma vez, eu não conseguiria ouvir minha mulher depois. Ah, ok. E ela fala. Ok? O cérebro do homem, ele é muitas caixas, e é algo muito importante que nós precisamos entender. Essas caixas não se tocam. Don't touch. Como diz don't touch. Tá legal a tradução? Ok, então prossigamos, vamos lá. Sigamos. Então entendemos, esse é o cérebro do homem. Passemos agora para o cérebro da mulher. Está preparado, doutor? Sim, Jamil, vamos com fé. Desculpa, doutor, ele não vê do homem. Ok, vamos lá. Aqui nós temos um exemplo do cérebro da mulher. É importante nós entendermos que o cérebro da mulher é diferente dos... Jamil, o que você fez com a garota? Não se pode tratar uma mulher desse... Vem cá, querida. Só um minuto, para não machucar, ok? Ufa, ainda bem que eu posso falar, que coisa mais horrível esse negócio, sabe? Eu avisei. Esse bicho fala mais que o homem da cobra. Ok, prossigamos. O cérebro da mulher, ele não é como o cérebro do homem. Ele não é caixas que não se tocam. O cérebro da mulher são vários fios ligados. Muitos filhos. Sim, todos ligados, tudo está ligado a tudo. Todos conectados. Por exemplo, quando você sorri para sua esposa, ela se lembra do primeiro beijo. Ela se lembra também do casamento. Ela se lembra também daquele presente horrível que você deu para ela e que ela teve que mentir e falar, ai que lindo. Ela lembra também da sua mãe. Eu não sei porquê, mas a sua mãe está aqui. Ela se recorda dela. Mas há algo muito importante. Muito importante. Sim, há uma rede de energia sobre esses fios, chamada sentimentos. Sentimentos. Pode traduzir. Não se pode tocar nesses sentimentos. Don't touch nesses sentimentos. Don't touch. Ok. Precisamos voltar para o homem. Eu esqueci de alguma coisa. Por exemplo, o cérebro da mulher é diferente do cérebro do homem. O cérebro do homem, como eu disse, são caixas. Então, muitas vezes, o homem está ali, por exemplo, ele tem a capacidade de ficar muito tempo prestando atenção na televisão. E ele fica, e ele muda de canal, rapidamente. De repente, pá! Domingo, 4 horas da tarde, Rede Globo, o que tem? Futebol! Abriu a caixinha do futebol. E ele presta atenção, e ele fica assistindo. A mulher já não. A mulher, ela cria um sentimento com o canal. Ela cria um relacionamento com o canal. Sim, um relacionamento. É verdade. 1 minute, please. A mulher é diferente do homem. Porque a mulher, ela cria aquele sentimento, ela libera aquele desejo pelo canal de ficar ali olhando. Ela nem sabe o que está passando, mas ela fica ali. Que lindo esse canal. Mas há algo que eu esqueci de falar sobre os homens. Sim, preciso voltar lá. Vai ficar quietinho? Ok. Como eu disse, o cérebro do homem são caixas. E existe uma caixa que, se deixar, os homens vão lá constantemente. Diretão. Toda hora. Sabe que caixa é essa, Juninho? Qual é a caixa essa, doutor? Essa caixa é a caixa do nada. A caixa do nada. Sim, nessa caixa não tem nada. E a mulher, ela não entende a capacidade do homem em não fazer nada. Elas não compreendem a caixa do nada. Não dá, elas não respeitam a capacidade nossa de não fazer nada. Por exemplo, quando ele está lá assistindo TV, sem pensar em nada, ele muda de canal, ele está lá sem pensar em nada. Bem, o que você está pensando agora? Está vendo? Elas sempre falam isso. E elas não conseguem compreender que nós precisamos ficar sem pensar em nada. Senão eu coloco no balo também. Vai precisar de bola? Por enquanto não. Ok. Então, sigamos. Voltando aqui para a mulher.
A mulher, se ela entrasse na caixa do nada, do homem, ela faria o seguinte: oh, que caixa mais vazia! Precisamos colocar umas flowers aqui, precisamos colocar uns quadros. Elas não conseguem compreender, Sim. essa diferença entre o homem e a mulher. Bem, depois dessa longa palestra, estamos cansados já de tanto falar, né? Gostaria de ir para o final. Sim. Tenho algo muito importante para lhes dizer. Muito importante. Solte uma música para dar um clipe. DJ. Eu e minha esposa estávamos viajando de Massachusetts para Massasotos. Quando de repente, Júnior, presta atenção, esse pedaço is very important. Is Harry Potter. Júnior, você está traduzindo direito? Claro que estou, doutor. Você está entendendo, né? Claro. Ok, então, prossigamos. Estamos viajando de carro. Nosso carro estragou. Ficamos 6 horas no escuro. Sabe quem estava do meu lado, Júlio? Quem estava do teu lado, doutor? A minha esposa. A minha esposa. Ah, não, explica. A sua esposa. Outra vez, nós estávamos juntos em casa e eu fiquei muito mal. Peguei uma gripe muito forte. Fiquei very bad. Muito na cama. Com soro e tudo no braço, fui levado ao hospital. E sabe quem estava comigo lá no hospital? Quem estava, doutor? A minha esposa. A sua esposa. Outra vez, passaram-se algum tempo, alguns meses, nós recebemos uma firma de herança. E com o passar do tempo, essa firma faliu. E nós ficamos pobres, sem nada. Ficamos pobres, sem nada. Nu. Sem nada. Pobrão. Sem aquele dinheiro, sem a firma. Eu olhei para minha vida. Sabe quem estava do meu lado? Quem estava do teu lado, doutor? A minha esposa. A sua esposa. E depois de tudo isso, eu cheguei à seguinte conclusão. Que conclusão é essa, doutor? Eu fui até ela, peguei em suas mãos, falei: querida, quando o carro quebrou, você estava do meu lado. Quando eu fiquei doente, você estava do meu lado. Quando nós perdemos todo o nosso dinheiro e a nossa firma, você estava do meu lado. Querida, eu preciso te dizer algo. Sim, bem. Meu Deus, que azar que você me dá, pelo amor de Deus! Que isso? Como assim que mulher dá azar? Mulher dá azar, mulher não precisa. Dá azar aqui, dá azar, ó, fiquei doente, perdi tudo, Deu azar sim. Dá prejuízo também, mas dá azar também. Opa. Vamos parar com essa discussão. Eu já resolvi tudo. Não precisa ficar discutindo. Peraí que vou mandar alguém para resolver isso aí embaixo. Existem certas pessoas carentes de entendimento que acham que não foi Deus que criou o casamento. A princípio, lhes parece não foi conveniente unir dois seres avessos, de fato bem diferentes. Mas nós que somos cristãos e temos boa memória, conhecemos muito bem como surgiu essa história. Adão andava ocupado, trabalhando com muito capricho, se esforçando o dia inteiro, pensando em nome de Cristo. Era tigre, porco, tatu, macaco, alce, leão. Adão andava ocupado, inspirado e foi mesmo abençoado com tanta imaginação. E é possível que o sujeito também tenha reparado que todo animal macho tinha uma fêmea do lado. E o Senhor, de mais atento, sondando-lhe o coração,
sentiu que era preciso dar um fim à solidão e disse: Adão, filho querido, não quero te ver tão só. Far-lhe-ei uma companheira, uma joia de primeiro, da costela e não do pó. E pondo Deus em ação aquilo que pretendia, nocauteou o nosso Adão, dando início à cirurgia. Deus cerrou-lhe a costela, pondo a carne no lugar. E assim fez a princesa, esperando ele acordar. Quando o varão despertou daquele sono pesado, o corte da cirurgia já havia cicatrizado. Então Deus trouxe a varoa e, entregando a Adão, ouviu um brado de glória e a seguinte exclamação: ela é a carne da minha carne, ela é o osso dos meus ossos. E Adão foi para a galera e fez aquele alvoroço. E a partir daquele dia, o homem, bem mais ocupado, deixou para trás muito bicho sem nome catalogado. E até hoje rola um papo machista e bem corriqueiro, que o homem é mais importante porque foi feito primeiro. Algumas mulheres se irritam e afirmam de arma em punho que a vida da obra-prima vem sempre após o pastor. Mas há também homens que falem, e há quem acredite, que Deus fez Adão primeiro para Eva não dar palpite. Mas isso é irrelevante. Para o sucesso da vida a dois, para ser feliz, não importa quem veio antes ou depois. Porque Deus fez tudo perfeito, e discorde quem quiser. Pois o melhor da mulher é o homem, e o melhor do homem é a mulher. E eu creio que realmente isso deve ocupar o altar do nosso coração. Amém? Que Deus possa, nesta tarde, estar falando com o coração de cada um de vocês. Nós estamos felizes por podermos estar completando o nosso 4º encontro de casais, apoiado, logicamente, pelo reverendo Antônio Ângeles, pelos pastores e por você que tem tido o desejo de estar aqui com a gente durante todos esses anos, né? Que Deus abençoe você. Nós estamos alegres. Eu quero fazer uma oração e já estarei passando a palavra ao nosso pregador, né? Muito bem. Está aqui o casal já querido por nós, né? Nós estivemos juntos já ontem. Eu fui buscá-los em Curitiba e tivemos uma viagem um pouquinho cansativa, né? Eles saíram de Pelotas às 10 da manhã e nós chegamos aqui ontem às 9h30 da noite. E eu acredito que o propósito de Deus vai se cumprir por isso. Então, eu gosto de falar isso na nossa igreja, eu vou falar aqui também. Não abra o teu coração, mas escancare as portas do teu coração e deixa o Espírito Santo falar com você. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Boa noite a todos. Paz seja convosco. Amém. Pode se sentar, por favor. Para quem não nos conhece, eu sou a Sandra do Jander. E eu sou o Jander da Sandra. Nós sempre nos apresentamos assim. Quem já nos conhece já sabe, né? Então, para nós é uma alegria estarmos aqui com os irmãos pela primeira vez em Tararé, onde nós estamos desde ontem à noite, como o pastor já falou. E para nós é uma alegria estarmos aqui, pois o nosso bispo, que também é bispo de Ângeles, Ademir de Ângeles, irmão do bispo de vocês, nos convidou nos indicou para estarmos aqui, né? Então, para nós é uma alegria, porque ele falou só coisas boas a nosso respeito. E nós somos casados há quase 17 anos, agora em agosto faz 17 anos somos casados. Temos 2 filhos lindos, que é o Nicolas, de 13 anos, e o Eduardo, de 8 anos, que ficaram com as avós, lá em Pelotas. E temos trabalhado
13 anos com os cursos da Universidade da Família. Somos coordenadores de casais na sede da Igreja Quadrangular em Pelotas e temos viajado por muitos lugares que nós nem imaginávamos que Deus nos levaria, inclusive no Uruguai e outros estados, como aqui em São Paulo. Então, para nós é uma alegria termos conhecido tantos irmãos abençoados em tantos encontros de casais, encontros de mulheres, encontros de homens. Então, para nós é muito gratificante ver o que Deus tem feito nos nossos casamentos e nas famílias. Temos trabalhado bastante, não muito na região ali de Pelotas, na região de Porto Alegre e muitos outros estados. E temos visto o que Deus tem feito, restaurando famílias, restaurando relacionamentos, restaurando casamentos, finanças das famílias. Então, para nós é muito alegre estar aqui com os irmãos. Esperamos que vocês estejam com os corações abertos, porque, em primeiro lugar, Deus não pode operar se o coração não está aberto. E nós, em primeiro lugar, temos aberto o nosso coração para que Deus trabalhe como casal, para depois trabalhar no coração de vocês. E temos experimentado o cuidado de Deus com as nossas vidas. Deus tem sido muito fiel conosco. Então, aproveitem tudo que Deus tem para vocês nessa noite. Cremos que são muitos manjares e muitas coisas boas. Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Como a Sandrinha falou, é um grande prazer para nós estarmos aqui. Nós trabalhamos há muitos anos, então, dando curso e seminário para casais, e a fundamentação de tudo que nós vamos falar aqui, além de estar, obviamente, na Bíblia, mas são assuntos em que estão dispostos em uma bibliografia muito vasta da Universidade da Família, que tem sede em Pompeia. Nós trabalhamos com o curso Veredas Antigas, nós somos coordenadores há mais de 12 anos do Seminário Veredas Antigas, que é esse manualzinho verde aqui, que fala sobre relacionamentos familiares. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto também hoje. Nós temos também o curso Aliança para Casais. Vou falar também na segunda parte da palestra um pouco sobre um tema, sobre conflitos, como resolver conflitos familiares. E nós estamos também agora com um seminário novo para jovens, que é chamado A Pergunta. Um seminário para jovens homens e para jovens mulheres, para responder a pergunta sobre a sua identidade. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? O que eu devo fazer nesse futuro em relação ao plano de Deus para a minha vida? Então, são alguns materiais que nós temos aí para divulgar para vocês, e tudo que nós falarmos aqui vai estar um pouco baseado nessa literatura e em outros materiais da UDF, como nós falamos assim. Obrigado, Sandrinha. Eu vou começar a palestra de hoje, então, falando um pouco sobre essas diferenças que nós vimos aqui na peça. Eu ri bastante, Certamente agora temos o nosso encontro regional lá em Pelotas, vamos levar um pouco da criatividade aqui de vocês, mas eu gostaria que nós pudéssemos pegar a Bíblia, se vocês trouxeram, e vamos abrir o livro de Gênesis. E muitas vezes nós, como casais, temos essa dificuldade de lidarmos com as situações do dia a dia e também com as personalidades, porque nos falta um pouco, às vezes, de entendimento sobre da onde viemos, qual é a nossa natureza, a maneira como Deus nos formou e como Deus nos criou. Então, quando nós vamos para o livro de Gênesis, ali nós percebemos que tudo começou naquele jardim. Se havia um plano de Deus para esta terra, se havia um plano de Deus para a minha vida e para a tua vida, todo esse plano foi arquitetado e ele foi colocado dentro do jardim do Éden. Então, quando nós lemos os primeiros capítulos de Gênesis e percebemos que o homem e a mulher foram criados por Deus dentro de um jardim onde havia total provisão de Deus, o que nós percebemos é que para esta vida neste planeta aqui, se há vidas em outros planetas, não sei e nem me interessa, mas neste planeta que nós habitamos, o plano original de Deus para que as pessoas vivessem felizes e harmonicamente foi através de uma família. Deus não colocou naquele jardim nenhuma outra instituição, não colocou naquele jardim nenhum outro cargo, nenhuma outra profissão. Ele colocou ali naquele jardim um homem e uma mulher, e a partir daquele projeto Deus então constituiu tudo o que há nesse planeta. Então, para aqueles que são casados, ou para aqueles que vão ainda se casar, que talvez vão olhar o vídeo, o plano original de Deus para o homem é a mulher, e o plano original de Deus para a mulher é o homem. E foi assim que Deus quis. E esse plano dá certo, esse plano funciona. Ele funciona quando ele está regido debaixo
das leis de Deus. Quando esse plano original de Deus, ele funciona debaixo de outras leis, sejam leis que nós pensamos que podem funcionar no casamento, então nós temos alguns problemas. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre conflitos, sobre a nossa natureza, e como é que nós podemos lidar com tudo isso e extrairmos de Deus uma mensagem positiva, para que nós possamos dentro de casa vivermos a mesma fé que exercemos na igreja. Porque é mais fácil, quando nós estamos em público, exercermos mais simpatia, mais harmonia, mais educação, talvez mais tolerância. Mas quando vamos para a nossa casa, e ali estamos no nosso aconchego, ali nos revelamos quem realmente somos, né? Ficamos mais informais, e nessa informalidade, muitas vezes, nós nos machucamos, nos ferimos, dizemos coisas que não deveríamos dizer, mas a vida é assim. Nós precisamos lidar com tudo isso para que Deus possa reinar na nossa vida, tanto quanto Ele tem reinado nos ambientes públicos da igreja, nos cultos que nós estamos, porque o propósito original de Deus é o casamento, é o lar, é a nossa casa. Então, nós precisamos retornar para esse jardim, precisamos voltar para esse jardim. A Bíblia fala que, na verdade, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, nunca foi plano de Deus que eu e você estivéssemos isolados, sozinhos. Para Deus, o homem e a mulher precisam estar juntos. Tanto que quando Deus cria o homem, Ele diz: não é bom que o homem esteja só. Então o isolamento, ele acaba trazendo para o homem e para a mulher muita enfermidade. Tanto que um dos sintomas da depressão é o isolamento. Então nós não fomos criados para vivermos isolados, sozinhos. É certo que alguns períodos de conflitos que nós temos, a gente às vezes tira para poder ficar um pouco quieto e calado, mas por um pequeno período. Mas o isolamento nunca foi plano de Deus. Então, se nós estamos enfrentando algumas áreas de isolamento no nosso casamento, onde nós não pedimos conselho para ninguém, onde nós não tomamos nenhum tipo de palavra para nos ajudar a combater tal problema, e nós nos isolamos em nós mesmos, nós estamos fugindo um pouco do plano desse jardim, porque não é bom que o homem esteja só, não é bom que esta mulher esteja só. Deus nos quer juntos, porque juntos nós somos muito mais fortes. Talvez sozinho eu consiga ir mais longe, ou mais rápido, desculpe, bem mais rápido, mas juntos nós vamos muito mais longe, nós conseguimos conquistar muitas coisas. Até tem um livro secular aí que fala que casais inteligentes, alguém já leu aí, casais inteligentes enriquecem juntos. É um livro secular. Tu vês que até a própria secularidade reconhece que casais inteligentes enriquecem juntos, né? Enriquecem em quê? Em habilidades, financeiramente, psicologicamente, emocionalmente. Juntos vamos muito mais longe. E esse é o propósito de Deus, que nós estejamos juntos. Quando Deus cria o homem no jardim, no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz: e tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e cuidar do jardim. Duas funções foi dada ao homem. Porém, quando nós vamos avançando um pouquinho mais na Bíblia, ou vamos lendo mais o contexto de Gênesis, no capítulo 1, versículo 27 e 28, a Bíblia diz que Deus olha para o homem e para a mulher e diz para ambos: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai. Para o homem, lavrar e cuidar. Para ambos, multitarefas. Então é muito importante que nós entendamos que esse foi e sempre será o plano de Deus para as nossas vidas. Um jardim do Éden, aonde devemos nos alimentar de uma única árvore. Qual é a árvore do jardim que devemos nos alimentar? A árvore da vida. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore que nos traz problemas. Porém, muitas vezes nós temos nos alimentado da árvore errada, porque nós não conseguimos extrair as experiências que nós tivemos quando éramos pequenos daquilo que a Bíblia diz que deve ser o correto para o casamento. Então, há muitas pessoas que no casamento dizem assim: olha, da minha casa cuido eu, o pastor cuida da igreja, não é? Mas eu da minha casa cuido eu, dos meus filhos cuido eu. Ok, está correto, realmente devemos assumir essa responsabilidade, que da nossa casa, dos meus filhos,
cuido eu. Mas se eu sou uma pessoa que já me converti ao Senhor, então eu digo diferente. Olha, da minha casa e dos meus filhos, cuida o Senhor. E eu vou educá-los e vou conduzir a minha casa segundo a Bíblia, segundo o que diz as Escrituras. E não segundo o que eu vi meu pai fazer. Não, meu pai sempre fez assim e deu certo. Ok, mas o que a Bíblia fala sobre isso? Ah, não, a minha mãe sempre nos educou assim e sempre deu certo. Um engenheiro, um advogado, um pastor, um médico, sempre deu certo. Ok, tá, mas o que a Bíblia diz sobre isso? Então, quando nós nos convertemos, quando nós entendemos que Deus pode nos dar essa ajuda, porque Ele é o Criador e Ele conhece tudo sobre o funcionamento do homem e da mulher, então nós começamos a entender que precisamos rever aquilo que fazemos em casa à luz da Bíblia e perceber se a maneira como estamos conversando, a forma como estamos educando os nossos filhos, a maneira como estamos lidando com as dificuldades, tem sido a maneira como Deus nos ensinou a fazer. Então, quando nós fazemos isso, há uma grande chance da felicidade alcançar o nosso lar. A felicidade é aquela sensação de que nós estamos bem, de que tudo vai bem e que dá uma vontade imensa voltar para casa. Vocês sabiam que há muitas pessoas que quando terminam o trabalho, a vontade não é voltar para casa? Vocês sabiam que há muitas pessoas que quando o marido liga para a mulher no celular, ele olha e pensa 2, 3 segundos se vai atender o celular? E o contrário também? Vocês sabiam que existem lares assim, em que as pessoas não têm vontade de voltar para casa? Vocês sabiam que a última pessoa que o marido vai abrir o seu coração, muitas vezes, é para sua mulher? Vocês sabiam que a última pessoa, talvez, que a mulher vai contar os seus segredos mais pessoais é o seu marido? Há muitos casais que enfrentam isso e ninguém sabe disso, mas Deus sabe. E por isso, muitas vezes, nós não encontramos essa plena felicidade. E aí surgem as dúvidas. Poxa, mas eu sou um pastor, eu sou um obreiro da igreja, eu frequento a igreja durante muitos anos, eu tenho tantos anos de casado. Por que a minha vida está assim? Então, certamente, nessa noite ou nessa tarde, talvez a Bíblia vai responder um pouco por que nós estamos enfrentando essas dificuldades em relação aos nossos relacionamentos familiares. Bom, então nós já vimos aqui, até pela peça teatral, que o segredo da vitória é estarmos juntos. Muito bem. No livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 22 em diante, há um resgate dessa visão original de Deus em relação ao casamento. O nosso casamento é como um jardim. Devemos novamente voltar àquele jardim e buscar os princípios que Deus estabeleceu para o nosso casamento. E quando em Jesus é resgatado esse valor do casamento, a Bíblia compara o homem com Cristo e a mulher com a igreja. E no texto de Efésios, no capítulo 5, do 22 até o 33, há uma frase que diz: grande é esse mistério, Cristo e a igreja, homem e mulher. E da oliveira, dá para esmagar uma azeitona e tirar azeite? Meu amigo, se desse, nós estaríamos ricos. Só espremendo em um potinho e vendendo no mercado. Não se extrai azeite de uma azeitona esmagando. Se extrai prensando. São 4 pedras que são utilizadas, é o que diz aí a literatura, para tirar o óleo, que é o melhor da azeitona. A mulher, ela é esmagada. O homem, para extrair, Deus para extrair do homem o seu melhor, ele vai ser prensado. E segundo a tecnologia aí, dizem que a primeira prensa, que é a mais leve, tira da azeitona o óleo da unção, aquele óleo que é usado no templo como o óleo da unção. Então, quando Deus trata com a vida de um homem, quando Deus pega um homem e trata com ele, com a vida dele, quer extrair dele esse primeiro óleo, que está em grande quantidade, que é o óleo que é utilizado para a unção. Esse óleo quer dizer que Deus vai ensinar todo homem a depender única e exclusivamente de Deus. Deus quer ensinar a todo homem a não depender do seu dinheiro, do seu trabalho, mas depender única e exclusivamente de Deus. A não depender da mamãe, do papai, da casa do papai, do terreno do papai, do carro do papai, do dinheiro do papai. Mas Deus vai ensiná-lo a depender de Deus, dele.
É o primeiro óleo que Deus quer extrair de todo homem. Prensa. Então, mulheres, fiquem satisfeitas. Nós somos prensados por Deus. Claro que depois vou falar um pouquinho sobre pessoas que não querem entrar na prensa. Aí fica complicado porque viram oliveiras bravas, terríveis. Mas eu vou falar depois sobre isso aí. A segunda prensa que Deus quer fazer com o homem, ela é muito mais forte. Então, na tecnologia de extração de azeite, a segunda prensa, pedras com mais força esmagam a azeitona, extraem dela um óleo que dá alimento, esse óleo que nós compramos no supermercado. Esse óleo que traz alimento é o óleo em que Deus quer ensinar a este homem que Ele é o provedor da sua vida. É Ele que vai prover na sua vida tudo o que Ele precisa para manter a sua casa, manter os seus filhos e lhe dar um futuro digno. É o óleo que Deus quer extrair de todo homem, é o óleo da provisão, é o óleo do alimento. O terceiro óleo que é tirado da azeitona, com uma prensa muito mais intensa, é o óleo que serve para fazer sabão. Você sabe que o sabão é feito de gordura, de óleo. A partir do óleo se faz sabão. E o sabão é feito para limpar. Quando esse homem é prensado pela terceira vez, ou seja, ele já depende de Deus, ele tem Deus como seu provedor, Deus vai tratar com ele, vai ensiná-lo que ele, este homem, essa oliveira, pode ser usada por Deus para limpar outras pessoas, trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de cura, uma palavra que traga suavidade à sua família, uma palavra que saia dele através de Deus para ajudar as pessoas a serem curadas das suas feridas, dos seus traumas, da sua vida sem Deus. Pastor, você está falando de mim? Não é homem? Se você é homem, eu estou falando de você. Mas isso aí não é só para pastor e ministro? Eu não sei, eu estou lendo a Bíblia aqui, eu estou fazendo uma interpretação do que é uma oliveira. Esse é você, meu irmão, na sua casa. É isso que Deus quer de você. Aprenda a depender de Deus, Deus como teu provedor, você como fonte de alimento para os seus filhos, para sua esposa, para sua casa, ensinando, guardando, protegendo. Esses são os óleos que Deus quer extrair de nós, os homens. E a quarta prensa, que é a pior de todas, que é a mais forte de todas, é aquela prensa que extrai um óleo que é utilizado para ser queimado e produzir luz. Luz. Então, depois que esse homem tem a Deus como seu provedor, ele depende de Deus. Todo conflito que ele tem, ele busca em Deus a solução. Esse homem, ele é um pai presente, um marido que tem sempre uma palavra de ânimo para sua mulher, para seus filhos. Ele é participativo, ele sempre tem a palavra de Deus para aquela família, ele ensina, ele alimenta os filhos com tudo que ele pode ter de Deus. Depois que Deus trata de novo com ele começa a ser testemunho para outras pessoas. Então ele vai para o trabalho e os caras falam assim: Fátima, tu é um cara sensacional, eu quero ser como tu, quero ser um gerente como tu és, quero ser um trabalhador como tu és. Outras mulheres olham para ele e falam: ah, mas que marido tens, hein? Poxa, esse cara é sensacional. Ele começa a ser luz e testemunho para outras pessoas. As pessoas querem ser o que ele é. Esse é o homem de Deus, da Bíblia. Só que para esse homem chegar a essa estatura, ele vai ser o quê? Prensado. Por isso que hoje nós vemos um abandono do homem em relação ao lar. Então a mulher hoje tem absorvido a maioria das tarefas da casa, é provedora, educa os filhos, traz a palavra de Deus para casa, ela quer ir mais à igreja, ela quer orar mais, ela quer buscar mais a Deus. E pode fazer isso e deve fazer isso, ok? Só que Deus, seu plano original, pensou que se o homem fizesse tudo isso junto da sua mulher, ele esmagaria a mulher e extrairia dela as suas habilidades. E prensaria esse homem e extrairia dele tudo isso que eu estou falando aqui. Sandrinha, tem um guarda-chuva para nós aí? Não tem. Eu vou descer, tá? Pessoal da câmera aqui, eu vou descer, tá? Para finalizar. Preciso de um casal aqui rapidamente para fechar a minha palestra desse momento agora. Um casal, eu não vou bater em ninguém, pessoal, até porque eu não tenho condições. Olha, encontrei um casal aqui. E deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.
Maravilha! Isso é a proteção de Deus, é a bênção de Deus, é aquilo que Deus tem para nós. Toda a proteção, provisão, bênção, pode vir o que for de lá de cima. Isso aqui é o que Deus tem para toda a família. Muito bem, parabéns. Não toque nesse guarda-chuva. As mulheres ficaram quietas. Exatamente essa foi a ideia minha. Fique junto dele assim, abraça ele aí juntinho, gostosinho. Meus irmãos, sinceramente, com sinceridade, eu não pedi para ser o líder da minha casa. O microfone está pronto aí? Colocaram a bateria? Eu não pedi para liderar essa família, ok? Eu não pedi. Mas a Bíblia diz que eu sou o líder da minha família. Líder da minha família. O Neymar, por exemplo, que está jogando agora, ele não é o líder da seleção, é o Filipão. Então, se ele ficar bravo com isso, ele não tem que escolher. Escolheram. Então, eu não sei por que existe uma confusão nisso, em que às vezes as mulheres ficam indignadas com isso. Mas, a gente não escolheu isso. Foi Deus. Então, fale com Deus. Brigue com Deus. Bom, sabe que o caminho é inferno, né? Porque brigar com o pai é inferno, não tem como, então não briga, aceita, ok? Foi Deus que escolheu isso. Aí esse dia conversando com o meu pastor, eu digo assim: pastor, sinceramente eu não queria ser bispo da região, eu adoro ser obreiro da região. Por quê? Porque eu vou para casa e durmo. E o senhor, que é o líder, tem que maquinar o que vai fazer, o que não tem que fazer, as preocupações, mas eu sou liderado. Pastor, coisa boa ser liderado, que maravilha. Eu não sei porque as pessoas brigam para ser líder, porque o líder tem que absorver tudo. E na Bíblia, o líder é o homem. Por isso que eu falei para a irmã: não toque nesse guarda-chuva. Mas, digamos, né, não é a Ivane, né? Estou usando uma analogia, tá? Mas a Ivane é aquela oliveira brava. Ela tem aquele dedo lá do dedão desse tamanho. Diz a cultura popular que a mulher que tem aquele dedo maior, aquele dedo lá do dedão, manda. Bobagem isso aí, né, pessoal? Besteira, né? Mas ela tem aquele dedo grosso, se embora. E ela puxa esse guarda-chuva dele. Tu segura, tá? Não vai me quebrar, que isso aqui estou pagando em prestação ainda na rede. Isso aqui é de alumínio, de inox, de caro isso aqui. Então vai puxando aí, vai puxando. É devagar, não entortar o guarda-chuva, senão ali a minha doce videira pode ficar brava. E ela fala: estamos na modernidade, eu também trabalho, eu tenho meu dinheiro, e eu quero mandar, eu quero ser líder dessa casa, eu quero ser líder. E ele fala: não, mas a Bíblia fala que sou eu, não, eu quero ser líder. Então, como ele é inteligente, ele fala: tu quer liderar? Não lidera, vamos lá. Beleza, então, não, fica junto, né? Já mandou embora. Não faz isso aí, já mandou embora. Vai embora, pelo amor de Deus. Cruza o braço aí, cruza o braço. Larga esse guarda-chuva, cruza o braço. Ele cruza o braço, gente. Ele cruza o braço. Quer liderar, lidera, meu amor. Faz o seguinte: eu não vou mais trabalhar, vou cuidar das crianças em casa. Vou ver futebol agora sábado de tarde, a seleção, né? Vou jogar futebol na quarta com os amigos. Vou na igreja, conversar com o pastor, tomar mate lá com o pastor, né? Tererê. Vai lá, meu amor, vai lá, tu é inteligente, tu é capaz. Eu vi a palestra do pastor lá, que as mulheres são máximas. Vai. Bruno, cruza o braço. Ele cruza o braço. Ele cruza o braço. Ele não lava a louça, ele não varre a casa, ele não lava a roupa, ele não cuida dos filhos. Fala com a tua mãe. Tá doente o filho. Vai lá, meu amor, você é independente, tem seu carro zero, leve para a Unimed às 2 da manhã. Vá, minha mulher poderosa. Líder, vai lá, líder. Você é líder. Maravilha. E ele entrega. Quer liderar? Lidera. E ela está feliz. Eu sou independente. Eu sou da modernidade. Não está nada. Ela está triste porque ela está envelhecendo mais que ele. Está chorando mais. Está sofrendo mais. O corpo dela não suporta porque ela está com cólica, ela está com dor de cabeça, está trabalhando, tocando, fazendo tudo com dores. Por
porque ela quis. Porque Deus não quis isso para ela. Mas ela quer ser moderna. Eu estou dizendo que a mulher não pode trabalhar, educar os filhos, não é isso. Eu estou dizendo que ela está pegando o que não é dela. Ela está pegando a liderança do lar. A liderança do lar não é da mulher. É do homem. Hoje você pode desistir do Evangelho de Cristo. Não quero mais ser crente. Ok. Se quer permanecer no Evangelho de Cristo, a liderança é do homem. Se alguma coisa acontecer com essa família, Jesus virá aqui e vai dizer: tudo bem, Ivânia? Tudo bem. Eu sei que tem uns probleminhas aí na casa de vocês, e o Wilson está aí, e a Ivânia: que isso, Jesus? Eu estou aqui, né? Sou uma mulher PhD aí, formada, estudada. Pode falar que eu resolvo tudo. Eu sei, Ivânia, realmente tu é maravilhosa. Eu coloquei todas as habilidades em ti, inteligência, educação, tu é incrível. Mas o Wilson está aí? Não, Jesus, olha, fala comigo, sabe? O Wilson não resolve nada. Ele não faz nada. Ele sabe futebol, é palmeirense, não sabe nada. Corintiano, desculpa. Não, Wilson, é apenas uma analogia, Wilson. Tá? E Jesus educadamente fala: Ivane, eu sei que tu és incrível, Ivane. O Wilson está aí? Vai chegar daqui a pouquinho, está no futebol. Chega o Wilson lá. Deus fala: Ivane, tu nos dá licença um pouquinho? Sim. Wilson, vocês estavam dentro na tua casa aí, rapaz. Eu não te dei habilidade de macho, um físico bom aí, uma mão forte para lavar a loucinha, para cuidar dos filhos, para levantar de madrugada. Eu não te dei aí um corpo bom aí, rapaz. Como é que está passando o segredo para fazer? Mas Jesus, tu não sabe, essa mulher é terrível. Mas vem cá, rapaz, eu te enchi de habilidades aí. Eu quero te prensar para extrair de você o melhor. Por que você está de braço cruzado? Eu não vou te abençoar a tua casa, eu não vou abençoar a tua casa. Ele vai dizer: por que o senhor não vai? Porque não é o meu plano. Eu nunca pensei isso para vocês. Não é assim que vocês vão ter o melhor de Deus nessa terra. Não é assim. Você é um líder. Se assustou? Desculpa. Você é um líder. Fica aí que eu vou subir. Fica aí que eu estou subindo as câmeras. Eu tenho 15 minutos, maravilha, coisa boa. Eu sou um líder. Sabe qual é a diferença entre o chefe e o líder? É isso que as pessoas confundem. Então quer dizer que o homem vai mandar em mim. Ninguém manda em ninguém. É uma sociedade livre. Nós não somos escravos. Onde é que está isso na Bíblia, que o homem vai mandar na mulher? Me leia a Bíblia, por favor, e me diga se o homem manda na mulher. Não é isso que eu leio. Eu sou o líder, pastor, eu que mando aqui. Misericórdia. Vá na igreja quadrangular. Procure um obreiro credenciado. Deixa ele conversar com você, meu querido. É tu que manda? Misericórdia. Isso não é líder. Não é isso que a Bíblia diz. Então quer dizer que eu tenho que ser submisso, me arrastar pelos cabelos. Se eu não quero comer cenoura, eu vou ter que comer porque ele manda. Mas onde é que está isso na Bíblia, gente? Mas que Bíblia que vocês estão lendo? Não é isso que Deus falou. Líder não é isso. Vocês querem saber o que é um líder? Eu vou traçar uma diferença, Wilson, entre o chefe e o líder. Chefe é aqueles que as mulheres pensam que o homem tem que ser na Bíblia. Não é líder. Não é chefe, é líder. O chefe, ele empurra as pessoas. Vai. O líder, ele puxa. Ele puxa as pessoas. Tu vai conseguir, eu estou com você, estamos juntos, vamos lá. O chefe, ele empurra. Vai, te vira. O líder não. Ele puxa, devagarinho. O chefe, ele comanda, ele manda, ele é o general. O líder, ele comunica. Ele conversa, ele dialoga. O chefe, ele é o dono, é o que manda aqui. O líder, ele é o maestro da casa. Maestro, ele rege a sua família harmonicamente. As pessoas nem percebem que ele é o líder. Ele é como se fosse um maestro para sua mulher e para os filhos. O chefe é comandante.
O líder é um treinador. Ele treina os seus filhos para serem homens e mulheres de verdade. Ele treina a sua mulher nas habilidades que ela não tem. Ele busca treinamento para ele também, mas ele é um treinador. O chefe, ele depende da autoridade. E o líder, ele depende da boa vontade. Ele não vai forçar ninguém a fazer o que não quer. Ele aguarda a boa vontade das pessoas, com paciência. O chefe administra, o líder inova. O chefe usa as pessoas, o líder desenvolve as pessoas. O chefe dá ordens, o líder pergunta. Onde é que nós vamos tirar férias esse ano? Será que nós vamos hoje no encontro de casais? Minha amadinha, minha uvinha. Será que nós vamos ir hoje? Vamos conversar sobre isso? Que isso, pastor, não é assim não. Ela vai, está acabado o assunto. Misericórdia. Misericórdia. Não é assim que funciona. Esse é o chefe, o líder não faz isso. Sandra, será que nós vamos atravessar o país para ir lá em Itararé? Itararé. Vamos orar, né? Se Deus mandar, nós vamos. E Deus manda, a gente vem. O chefe, ele busca status. O líder busca qualidade. Então, o líder, ele não quer mostrar que ele tem a melhor família do mundo. Então ele vai lá com os filhos, tudo bonito. Chega em casa, é um cavalo. Mas na igreja, uma doçura. Paz do Senhor. Até estufa o peito, né? Paz do Senhor. Em casa, o cara é um animal. Ele não mantém a aparência, né? O chefe, ele diz, vamos. O líder diz, vamos. O chefe diz, o chefe faz tudo o que mandam. O líder faz o que é melhor para todos. O chefe é centralizador. O líder é participativo. O líder chegou em casa e está vendo que a mulher dele está atarefada com o tema das crianças, a janta que está fazendo ali. Está vendo que a mulher se atrapalhou um pouco nas tarefas que eles decidiram que ela faria. Ele chega em casa e vê aquela loucinha suja lá. E ele vê que a sua mulher está atarefadíssima. Ele, sem falar nem nada, ele vai lá, tira o casaquinho dele e vai lavar uma loucinha. E a mulher vai dizer, meu bem, o que está fazendo aí? Nós não combinamos que hoje eu que lavo a louça? Tipo, não, eu estou vendo que está atarefado, eu vou te ajudar. Ah não, pastor, aqui em São Paulo o homem não lava a louça. Aqui na Bíblia lava. Eu fico com a Bíblia. Quem é que disse que a mulher é que tem que lavar a louça, lavar a roupa? Quem é que disse isso? Onde está na Bíblia isso aí? Cada família precisa conversar e achar um modelo que funcione. Chega o filho e nasce. Aí eu não troco o homem, eu não troco fralda de neném. Não vai trocar. Quer dizer, o serviço sujo é para a mulher. Não quer ficar com cacaca na unha? Claro, porque ele rói a unha, vai esquecer. É por isso que ele não quer. Rói unha. Eu também roubo a unha. Mas eu trocava as fraldas do meu filho. Porque chega uma hora que não dá para suportar aquela fralda. Aí fica se olhando, vai tu, vai ele, vai tu, dá um dia para cada um. Tá combinado assim, porque é terrível. O cara tá almoçando e a criança, pá! Larga aquele bico, aquela lasanha. Porque se deixar, vai assar o bebê. Então alguém tem que parar de comer e trocar. Quem vai? Divide um dia para cada um, sei lá. Por que tem que ser a mulher fazer tudo? Tu é chefe ou tu é líder? O líder é participativo. O líder, o chefe fica com os créditos. O líder dá os créditos. A minha família é uma bênção por causa da Sandra. Por causa da Sandra. Nós repartimos os créditos. A gente não atrai pra gente os créditos. Eu sou o melhor. Se ela não tivesse se casado comigo, coitado dessa mulher. Quem fala isso não tem mulher em casa. Depois, quando chega em casa, as portas se fecham. Porta do quarto fechada. Sofá prontinho para dormir. Que isso, gente? E tem gente que pega microfone para fazer piada com a esposa na igreja.
Coitada, se não fosse eu, né, ficar com essa mulher, estaria hoje solteira até hoje. Aí todos os homens, e as mulheres tudo. Ele perde a oportunidade de chegar e dizer: meus irmãos, se essa mulher não me quisesse, eu estaria solteira até hoje. Não fica melhor? Fica ou não fica? Fica mais carinhoso? Mas tem pessoas que não sabem ser líderes, são chefes, porque foram ensinados que tem que ser chefe. Wilson está apavorado, gente. Wilson está, segura esse guarda-chuva. Não, é figurativo. Não é o Wilson, eu nem conheço o Wilson. O chefe, ele enxerga o hoje. O líder, ele busca uma visão para a sua família, um futuro para a sua família. Uma casa melhor, um carro melhor, uma vida melhor para a sua casa. Ele quer sempre uma mobília nova, ele quer aposentar mais cedo para descansar um pouco mais, ele busca futuro para a sua casa, um futuro que ele dê descanso. O chefe, ele inspira medo, as pessoas obedecem porque tem medo. O líder, ele gera entusiasmo, as pessoas obedecem porque sabem que ele tem uma palavra boa e que o que ele fala realmente é de Deus. O chefe, ele preocupa-se com coisas. O líder preocupa-se com as pessoas. O líder comanda pela força. O chefe comanda pela força. E o líder comanda pelo carinho. Vamos aplaudir o casal aqui, por favor. Videiras e oliveiras, levantem-se, por favor. Levantem-se, por favor. Como é bom ler a Bíblia e saber o que Deus tem para nós. Como é bom saber o que Deus tem para nós. Então, nós vamos ter agora 2 minutinhos, onde vocês que estão aqui vão ficar de frente um para o outro. Calma, não fiquem ainda. Vão ficar de frente um para o outro, olhando o zoinho com o zoinho. Tem gente que vai ficar meio vizinho. Não tem problema. Eu sei que é difícil olhar zoinho com zoinho depois do que eu falei. Eu sei. Mas vamos tentar, ok? Então a mulher está diante do marido e o marido não olha. Acho que olha, homem! Calma, minha querida. Mata essa oliveira brava. Mata essa oliveira. Te acalma. O Espírito Santo tem que fazer a obra, não é o para um chute na canela, soco na orelha, não é isso? Calma. Se ele não consegue te olhar no olho, calma. Nunca foi feito isso. Agora tem que ser agora quem fazer? Não é assim. Deixa. Mas só eu vou olhar no olho então? Mais bem-aventurado é dar do que? Vamos pela Bíblia que é melhor. A tua mulher é um amorzinho. É o amor. Às vezes eu estou meio estressado e falo: Sandra não. Amor. Vai. Amor. Estou estressado, desculpa. Não gosto de chegar lá de Sandra. Não. Amor. Tá. Vamos lá, beleza, 2, 3, vamos lá, respira fundo, vai conseguir. E aí ele bota apelido na mulher, desqualifica ela perante as outras, ela vai comprar uma roupa, começa a falar piadinhas na roupa dela. Isso aí, né, já. Antes servia, né, amor, agora, né? Aí ela fala: então tu me aguarda, então tu vai me aguardar. Aí eles combinaram que na quinta é o dia da festinha, né? Não vai ter festinha. Vai. Mas mas o que eu fiz? Eu estou brincando, eu te amo, não adianta. Como ele provocou nela muito desamor, não fala eu te amo para ela, não fala amorzinho, benzinho, não fala palavras carinhosas, não faz carinho nela. Chega de noite, ela está cheia de mágoa, cheia de coisa contra ele, ela vai desrespeitá-lo. Porque a mulher sabe como desrespeitar o marido, e o marido sabe como não amar a sua mulher. Ele sabe, nós sabemos como ferir um ao outro. Nós somos expertos nisso, porque a nossa natureza é assim, é uma natureza pecadora. Então, se nós deixarmos dar vazão a ela, a gente acaba ferindo demais um ao outro. Não pode ser assim.
Então, o amor e o respeito são fundamentais. Então, amor. Então, agora vamos aprender. Vamos lá. Aula de número 1. Homens, como você pode amar a sua mulher? Então, pergunta: você me faz sentir como a mais alta prioridade na sua vida? Se você, maridão, conseguir comunicar isso para sua mulher, ela vai se sentir tremendamente amada. Ok? Você entende e se importa com os meus sentimentos. Se a tua mulher pensa isso de ti, ela está se sentindo muito amada. Você admite sua responsabilidade quando me magoa. Difícil essa. Vamos ao respeito agora, mulheres. O marido deve sentir assim: eu me sinto aceito por você. Eu sou o homem que você queria que eu fosse. Você me faz sentir que eu sou agradável ao seu lado. Um bom marido, um bom pai, um bom trabalhador e não um mau marido. Porque às vezes na briga, né, as mulheres falam: mas tu não é um bom pai. Aí isso arrebenta com o cara. Quer arrebentar com o homem. Fala assim: mas tu não é um bom pai. Tu não é um bom pastor. Tu não é um bom pregador. Tu não é um bom isso aqui. Isso é para arrebentar com o cara. Isso é o cara murcho. O cara fica lá embaixo. A crítica arrebenta com o homem. Criticou, perdeu o homem. Perdeu. E se ele não for um cara controlado, ele vai fazer alguma coisa. Ou ele vai bater, ou ele vai falar palavrão, ou ele vai buscar esse amor, esse respeito em outro lugar, ou ele vai querer jogar mais futebol, estar mais na igreja. Ele vai buscar esse respeito em outro lugar. Pregando, para as pessoas poderem receber o respeito, né? Mas é verdade, é verdade. Porque tu fica o centro de uma atenção. Aí depois chega em casa, a pessoa te desrespeita, então tu começa a querer mais sair de casa e ter esse respeito de outros do que, como tu não tem a tua mulher, então os homens começam a sair fora de casa. Eles não querem voltar para casa porque sabem que vão ser desrespeitados, vão ser enfrentados na sua masculinidade. Então, você demonstra apreciação por mim, por meu trabalho e por meus esforços em seu favor, de nossa família. O que caracteriza uma falha de demonstração de amor para os homens? Baixa prioridade, fuga ou falta de comunicação. Por exemplo, quarta-feira tem jogo, e eu quero ver o jogo. Mas a Sandra está precisando resolver um problema, e é sério aquilo. Eu digo para ela sabe que eu gosto do jogo. Eu desligo a televisão e falo: tá bem? Vamos resolver esse problema? Ela vai dizer: não, mas tu quer ver o jogo. Eu disse: não, é mais importante que o jogo. Vamos resolver esse problema? E pontinho na cartela. Bingo! Porque com isso eu a fiz sentir prioridade. Chega domingo, a Sandra cai doente. Eu tenho que ir para o culto. Vou dizer: pastora, não posso ir, ela está aqui doente. Ela: não vai, não vou, ela está doente, é mais importante para mim. Eu preciso de ti. Arruma outra pessoa para pregar, dá um jeito, se vira. Mas tenta fazer com que aquele gesto mostre que ela é mais importante do que qualquer coisa nessa vida. Ignorar sentimentos demonstra falta de amor. Está sempre chorando, tudo chora. Ai, que chorona. Meu querido, isso aí é um tiro, que está dando a tua mulher um tiro. Primeiro que ela chora porque é da natureza dela. Ela não consegue controlar, então ela está agindo com maldade, porque é natural, ela é sensível, então ela chora. Ela chora por tudo. Isso é uma falta de amor tremenda, comunica muito desamor. Não admitir que agiu errado ou não se desculpar. Isso é um erro grave que os homens cometem. O que caracteriza a falta de respeito? Rejeição e não aceitação. Crítica, acusação. Recadinhos para o mau marido. Né? Se tu olhasse mais, né? Talvez a coisa funcionasse mais. Né? Se tu trabalhasse um pouquinho mais, se tivesse uma lição com fulano, não dá, né? Então é isso aí, né? Puxa vida, isso aí mata o cara. Isso aí tu torce, tu faz com que o cara fique pior, porque ele fica mais estressado e mais nervoso ainda. Não reconhecimento do esforço e da apreciação. Isso comunica desrespeito. Então como é que a gente soluciona essas coisas? Como é que a gente faz para solucionar esses problemas relacionais? Então, quando vocês estão em conflito, tudo que sua esposa deseja saber é: será que você percebe e entende o que acabou de fazer e o quanto isso me magoa?
Por exemplo, eu falei o Menezes e a Sandra se fechou. Eu sou um cara inteligente, eu percebi que alguma coisa aconteceu. Ela se fechou, o semblante dela caiu. Eu vi que o semblante dela caiu. Muitos fazem que não vê. Mas como eu estou aprendendo a falar o Menezes e o Menezes, eu falo, Sandra, o que eu fiz? Me fala porque eu não percebi. Não, porque tu chega aqui, tu não fala comigo, tu não sei o quê, tu não perguntou, tu não... Não, tá bem, ok, me perdoa, eu não tive sensibilidade de ver tudo isso que tu viu, me perdoa. Na minha cabeça eu não estou errado, porque eu não fiz nada, eu só cheguei e falei, foi, ok. Porque no meu Menezes não tem problema com isso. Mas no Mulherês eu estou aprendendo ela, porque eu não me importo com ela, com os sentimentos dela, com o dia dela, com o trabalho dela. Então, homens, a gente não precisa estar errado para se arrepender. Esse é o grande segredo. Se eu percebi que a outra pessoa se ofendeu, eu vou pedir perdão. Mas eu não fiz nada, Jandro. Fez? Tanto que tu fez que ela está ofendida. Mas isso é loucura, é um Mulherês, meu querido. Vai lá e pede perdão. Então a gente não precisa estar errado para se arrepender. Errado não é mesmo, entendeu? Então nós vamos lá e pedimos perdão. Você liga para o fato de ter me magoado? Você vai admitir o que fez e vai se desculpar por isso? Ou vai justificar dizendo que não fez nada? Ou dizendo que não foi nada tão grave assim? É isso que a maioria dos homens faz. Mas eu não fiz nada, não foi nada tão grave assim, tu está avantajando o problema, não tem nada a ver isso aí está muito sensível, está na TPM. Então nós ficamos justificando, e ela vai se magoando, e se fechando. Aí vem a dor de cabeça, vem a prisão de ventre, vem todas as consequências, porque ela não vai conseguir ter um relacionamento sexual com uma pessoa que ela está sendo ferida. Para a mulher isso aí jamais vai acontecer. Seria muito difícil ela se relacionar sexualmente com alguém que está lhe ferindo diariamente e não se desculpa. Então agora nós estamos entendendo um pouco do conflito, né, que acontece. Portanto, tudo que seu marido quer saber é o seguinte: minha mulher, você percebe que suas críticas me magoam profundamente? Você me aceita assim como eu sou? Eu sou agradável ao seu lado? Você dá valor a tudo que eu faço? Você entende e valoriza todo esse trabalho duro que eu me submeto, e no final das contas é para dar o melhor para você e para a nossa família? Você valoriza tudo isso? A coisa que o homem mais quer ouvir de uma mulher é que ela entenda que todo o trabalho árduo que ele faz, de trabalhar, de sustentar, isso é a maior prova de amor que ele dá para sua mulher e para seus filhos. É o trabalho, o dinheiro que bota dentro de casa, é poder dar as coisas para sua mulher. Isso para um homem é muito importante. Os homens que não fazem isso são os homens mais frustrados do mundo. Quer ver um homem acabado? É o homem que a mulher fala assim: bem, vamos comprar aquela roupa que está barata, não tem dinheiro. Isso aí é a morte para nós. É a morte. Não poder dar para a mulher o que ela pede, ou para um filho, é a morte para o homem. Porque nós temos esse instinto de provedor, esse instinto do líder que Deus nos deu. Então não conseguir prover para nós é a pior coisa do mundo. Nós nos sentimos o último, dos últimos dos últimos. When I look into your eyes, it's like watching the night sky or a beautiful sunrise. Well, there's so much they hold, and just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? Well, I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up. And when you're needing your space,
do some navigating. I'll be here patiently waiting to see what you find. See then the stars, they burn, some even fall to the earth. We got a lot to learn. God knows we're worth it. No, I won't give up. I don't want to be someone who walks away so easily. I'm here to stay and make the difference that I can make. Our differences, they do a lot to teach us how to use the tools and gifts we got. Yeah, we got a lot at stake. And in the end, you're still my friend. At least we did intend for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without the world caving in. I had to learn what I got and what I'm not and who I am. I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. Still looking up, still looking up. And I won't give up on us. God knows I'm tough. He knows we got a lot to learn. God knows we're worth it.
spiral. Love is shelter in a raging storm. Love is peace in the middle of a war. If we try to leave, may God send angels to guard the door. No, love is not a fight, but it's something worth fighting for. Yes, I will fight for you. Would you fight for me? It's worth fighting for, baby. I miss those blue eyes, how you kiss me at night. I miss the way we sleep, like there's no sunrise, like the taste of your smile. I miss the way we breathe, but I never told you what I should have said. No, I never told you, I just held it in. And now I miss everything about you. I can't believe that I still want you. After all the things that we've been through, I miss everything about you, without you. I see your blue eyes every time I close mine. You make it hard to see where I belong to when I'm not around you. It's like I'm not with me, but I never told you what I should have said. No, I never told you, I just held it in. And now I miss everything about you. I can't believe that I still want you. After all the things that we've been through, I miss everything about you, without you. But I never told you what I should have said. No, I never told you, I just held it in. And now I miss everything about you. I can't believe that I still want you. After all the things that we've been through, I miss everything about you, without you. Chest to chest, nose to nose, palm to palm. We were always just that close, wrist to wrist,
without a toe. Lips that felt just like the inside of a rose. So how come when I reach out my finger, it feels like more than distance between us? In this California kingdom, we're 10,000 miles apart. I've been California wishing on these stars for your heart on me, my California king. And I'd give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your light. And sooner or later it's over, I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. And you can't fight the tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am.
that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I think I'll remember you say sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I think I'll remember you say sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never